Oi pessoal, vocês já devem ter visto aquelas imagens radiolúcidas em forma de meia-lua, né, que acontecem na superfície radicular, especialmente depois que aconteceu o traumatismo. Na verdade, especialmente depois que aconteceu a avulsão dental, por exemplo, e ocorreu o reimplante tardio ou o meio de acondicionamento desse dente avulsionado foi inadequado. Isso são as reabsorções radiculares. Elas são bastante conhecidas, né? As reabsorções radiculares externas, as reabsorções inflamatórias pós-traumatismo. Mas por que elas acontecem? Como que acontece a reabsorção radicular? Qual que é o mecanismo imunopatológico da formação das reabsorções radiculares externas? Bom, então como a gente comentou, há a possibilidade de acontecer reabsorções radiculares quando houve avulsão ou algum tipo de traumatismo em que aconteceu uma luxação lateral, deslocamento do dente no alvéolo, na avulsão de forma mais especial. Mas principalmente quando acontece o reimplante tardio desse dente ou quando o meio de acondicionamento é inadequado. E aí se formam as reabsorções radiculares. Mas por quê? Qual que é o motivo pelo qual essas imagens, como nessas radiografias que a gente observa agora, por que elas aparecem, né? São imagens, então, aí em forma de meia-lua, na região apical também acontecem, né? Uma absorção da dentina pelo próprio organismo. Bom, então, para iniciar essa discussão, é importante a gente lembrar que existem duas grandes consequências, né? Ou como a gente colocou aqui, dois grandes inimigos do traumatismo dental, que são a anquilose dentoalveolar e a reabsorção radicular inflamatória. As reabsorções, como a gente acabou de ver nessa última radiografia periapical. Esses dois são os dois grandes inimigos do traumatismo. A anquilose alveolar é a perda do ligamento periodontal. Ou seja, o dente e o osso não mais se relacionam com uma articulação, como ela é, né, uma gonfose, uma articulação entre duas partes aí rígidas, através de um ligamento. E ao invés disso, o dente e o osso se fundem, né, e se relacionam ali diretamente. Isso é a anquilose dentoalveolar. E uma outra consequência é a reabsorção radicular inflamatória. Como o esquema aí mostra, ocorrem reabsorções em diversas áreas da superfície radicular. O próprio organismo reabsorve a dentina radicular. Mas, da mesma forma que a gente tem essas consequências, nós temos aqui dois grandes guardiões do elemento dental pós-traumatismo, que são os cementoblastos e os restos epiteliais de Malassez, né, que muitas vezes ficam esquecidos lá na histologia quando a gente estudou de uma forma básica, inicial. Bom, então por que eles são guardiões do elemento dental, né? Os cementoblastos, o cemento, né, na verdade, vai estar depositado ali sobre a superfície radicular e vai estar em íntima relação com o ligamento e com o osso alveolar. E o que acontece? O cemento é a estrutura que vai proteger, ou na verdade, esconder, entre aspas, a dentina do restante do organismo. Porque o elemento dental, ele é formado já lá no período de vida intrauterina e a dentina, o tecido, né, dentinário, ele nunca foi exposto para o organismo. Então, o organismo, especialmente os macrófagos, que são as células reconhecedoras de antígeno, reconhecedoras, processadoras e apresentadoras de antígeno, os macrófagos nunca tiveram contato com a dentina. Então, a dentina para o organismo é um corpo estranho. Porque se a gente parar para pensar, lá durante o período de formação dentinário, lá a fase de botão, fase de capuz, fase de campânula, a gente tem lá o órgão do esmalte, não é? O retículo estrelado, o epitélio, enfim. Percebam que a dentina está sempre escondida do organismo. Até depois da erupção e durante a sua função enquanto dente, a dentina está recoberta no exterior pelo cemento e no interior pelos odontoblastos, em toda a periferia da cavidade pulpar. Então a dentina nunca foi apresentada para o organismo. E quando ocorre um traumatismo, se perde o ligamento, se perde o cemento e a dentina está exposta, essa exposição da dentina, das proteínas da dentina, na verdade, né, se torna uma reação de corpo estranho, porque a dentina tem proteínas que só ela possui e o organismo nunca viu. A fosfoproteína dentinária é a principal delas. A cialoproteína também é uma proteína que só existe na dentina. Então os macrófagos,
ou na verdade as células, né, do complexo fagocitário, entre elas os macrófagos, os osteoclastos, né, eles percebem essa proteína como um corpo estranho e iniciam ali um processo de reabsorção. Então é um processo imunológico, né? Na verdade, um processo imunopatológico, porque não é um processo fisiológico a reabsorção dentinária. E aí o que acontece? Os osteoclastos, né, odontoclastos, são células da mesma linhagem, são células fagocitárias. Elas vão ali sobre a superfície dentinária fazer o processo de reabsorção. E vão secretar ali ácido cítrico, a colagenase, né? Enfim, fazer esse processo de digestão da dentina, que é o processo de reabsorção. Formando ali na superfície dentinária as lacunas de Hauschip, como a gente percebe nessa imagem muito bela aqui do livro de Reabsorções Dentárias nas Especialidades Clínicas, do professor Alberto Consolaro. Então, microscopicamente formam-se essas lacunas e macroscopicamente forma-se aquela imagem em forma de meia-lua que a gente viu na superfície radicular. Então, um dos objetivos da gente não fazer um reimplante tardio, né, fazer um reimplante o mais rápido possível e manter esses dentes em um meio de acondicionamento adequado, a gente já sabe que é o leite, né? Nós temos outros vídeos aqui no canal já discutindo sobre isso, inclusive uma mesa redonda muito interessante. Quando a gente obedece esses dois critérios de meio de armazenamento e de tempo extrabucal curto, o que a gente quer é preservar o cemento, preservar as células do ligamento e preservar o cemento para que a dentina não fique exposta. E aí a gente não tem a reabsorção radicular inflamatória. Então olha que interessante, a dentina ela vai agir como um antígeno, como um corpo estranho, porque é a primeira vez que o organismo está tendo contato com aquelas proteínas dentinárias. Da mesma forma, os restos epiteliais de Malassez, que são células epiteliais que ficam presentes ali no ligamento periodontal, junto ao ligamento, né, entremeadas ali, elas são células, como o próprio nome diz, epiteliais, né, e na verdade elas não são restos, né, elas têm a sua função. E como toda célula epitelial, os restos epiteliais de Malassez, eles produzem o fator de crescimento epitelial, né, o EGF aí. O fator de crescimento epitelial estimula as células epiteliais a se desenvolverem, a se multiplicarem. Mas, ao mesmo tempo, eles são fatores de crescimento que inibem o crescimento ósseo. Por quê? Porque a gente precisa que se forme esse espaço entre o osso alveolar e o dente, que é o espaço do ligamento periodontal. Então, as células dos restos epiteliais de Malassez é que permitem a existência do espaço do ligamento periodontal, porque elas vão inibir o crescimento ósseo. Como assim inibir o crescimento ósseo? E no corpo todo, não só nos ossos, né, maxilares, existe uma renovação óssea, um turnover ósseo, reabsorção, deposição, reabsorção, deposição. E nos ossos, na maxila e na mandíbula, não é diferente no osso alveolar. Então, o que acontece? A todo momento está tendo reabsorção e deposição de osso, reabsorção e deposição de osso. Mas à medida que esse processo acontece próximo da raiz, próximo do ligamento, na verdade, existem ali os restos epiteliais de Malassez produzindo fator de crescimento epitelial e nessa região a deposição óssea é inibida. Isso permite com que haja o espaço do ligamento periodontal. Quando ocorre, por exemplo, a nossa situação aqui hipotética de traumatismo e as células do ligamento periodontal morrem, né, ocorre a necrose, as células dos restos epiteliais de Malassez também vão sofrer necrose e vão ser perdidas. Uma vez que o dente é reimplantado, o que acontece? O osso continua o seu processo fisiológico normal de reabsorção e deposição óssea, reabsorção e deposição óssea. E à medida que ele vai aproximando da superfície radicular, não existe ali o fator de crescimento epitelial que inibe o seu crescimento. Então chega um momento, o que acontece? Ocorre reabsorção e deposição óssea no espaço do ligamento periodontal. E aí o ligamento passa a não existir mais, né? Ele já necrosou, o osso e o dente vão se relacionar de forma direta. Isso é o que a gente comentou agora há pouco. É a anquilose dental, anquilose dentoalveolar, anquilose dentária. Então observe nesse esquema aqui que o espaço do ligamento periodontal se perde e o osso se relaciona diretamente com o dente.
A anquilose dentoalveolar é uma desvantagem, né? Mas quando a gente conversa sobre traumatismo, né, a gente coloca na balança o que é sucesso, o que não é, será que é melhor perder o dente ou ter uma anquilose? Enfim, isso é uma discussão para outras aulas. Mas o importante da gente perceber aqui é que quando ocorre a anquilose alveolar, ocorre também um outro tipo de reabsorção radicular. Porque esse processo que a gente estava comentando do turnover ósseo, ele não cessa, ele não para. Então, continua havendo absorção e deposição de osso, absorção e deposição de osso. Até um ponto que se absorve raiz e se deposita osso. Reabsorve raiz e deposita osso. Fisiologicamente, como o osso faz normalmente, né, numa situação normal. E isso a gente chama de reabsorção por substituição. Ou seja, nesse caso, o dente está sendo reabsorvido e no lugar da raiz é que está sendo depositado o osso. Acontece esse tipo de imagem. Então essa é uma reconstrução sagital de uma tomografia que mostra a reabsorção radicular e a deposição óssea no lugar da raiz. Então observem aqui onde era para estar a estrutura radicular, né? E nesse lugar foi depositado o osso. A consequência final é a perda total dessa raiz e a perda do elemento dental. Então, o que a gente objetiva quando se faz o armazenamento adequado de um dente e se busca o reimplante o mais rápido possível? É proteger esses dois guardiões do elemento dental que a gente tem, que são os cementoblastos, né, o cemento protegendo a superfície radicular, e os restos epiteliais de Malassez.